Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais um vídeo para esse canal. Quero pedir àqueles que puderem para se inscreverem no canal, para compartilharem este vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso à Santa Palavra de Deus. Nós trazemos, irmãos, desta feita o estudo da lição de número 4, que tem por tema a construção do templo enfrentou oposição. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque nós estamos estudando uma revista muito maravilhosa, uma temática muito boa para os dias que nós estamos vivendo. E na lição de hoje, nós vemos, irmãos, o quanto é bom trabalhar para Deus, o quanto é bom fazer a obra do Senhor. Mas nós, irmãos, devemos nos conscientizarmos que sempre que você vai desempenhar um trabalho para o Senhor, o adversário, ele não vai ficar satisfeito. O adversário, ele vai se levantar de todas as maneiras, tentando impedir que o projeto que Deus tem para você realizar não se realize, que os sonhos que Deus tem para a sua vida sejam frustrados. Mas nós sabemos, irmãos, que o adversário ele não vai conseguir deter os projetos de Deus, o trabalho que nós desempenhamos para o Senhor, desde que nós façamos isso na medida do possível, na presença de Deus, obedecendo a sua voz, ouvindo a sua palavra. E você vai ver, irmãos, que a história nos relata, nos conta, que aqueles judeus chegaram em Jerusalém, haviam, após ter recebido o decreto de Ciro, voltado para Jerusalém, 50.000 pessoas aproximadamente, e chegando ali, eles restauraram o altar, reconstruíram o altar de Deus, e ali ofereceram sacrifícios, ali ofereceram holocaustos, e agora intentaram, irmãos, inspirados pelo Senhor, despertados por Deus, em reconstruir o templo de Deus naquela cidade. Mas quando eles fizeram, irmãos, e colocaram isso no coração, os adversários, vendo toda aquela obra sendo desenrolada, sendo desempenhada, eles ficaram tristes, eles ficaram irados, eles ficaram muitas vezes frustrados, e eles tentaram de todas as formas impedirem que a obra de Deus se realizasse naquele lugar. Porque com certeza eles viram a cidade prosperando, eles viram aqueles habitantes fazendo algo para o Senhor e eles ficaram ali indignados com isso. Porque o adversário ele vai ficar alegre quando vê o homem destruído, o homem sem esperança, o homem sem futuro. Mas quando ele vê uma pessoa trabalhando para Deus, desempenhando um bom trabalho para o Senhor, quando ele vê, irmãos, tudo sendo realizado de maneira boa, ele fica irado e quer impedir esse projeto de Deus na vida do homem. E você vai ver, irmãos, que aqueles habitantes de Judá, aqueles 50.000 homens que retornaram sob o comando de Zorobabel e Josué, eles começaram a colocar as primeiras pedras ali naquele fundamento, naquele alicerce, para que aquele templo fosse construído. Quando isso aconteceu, aqueles povos vizinhos, aqueles inimigos que estavam ali à volta, chegaram para Zorobabel e para os líderes do povo e disseram: deixa a gente ajudar vocês, deixa a gente se intrometer nesse trabalho, deixa a gente fazer com vocês uma parceria. E Zorobabel e Josué, vendo aquela proposta aparentemente boa, eles recusaram. Eles disseram: não, o trabalho para Deus quem vai fazer somos nós. É nós que vamos desempenhar esta obra para o Senhor. E quando isso aconteceu, irmãos, aqueles habitantes daqueles povos vizinhos, aqueles inimigos de Judá, eles ficaram indignados, porque com certeza eles queriam se intrometer naquela obra para ficarem mais perto daqueles homens, para desmotivá-los, para muitas vezes tirarem dos olhos daqueles homens do alvo que era Deus. E aqueles servos do Senhor, vendo essa proposta, disseram: não, a gente não pode aceitar, porque a obra quem tem que desempenhar somos nós. Então nós vemos, irmãos, a importância que há em nós valorizarmos o trabalho do Senhor, em nós valorizarmos as coisas que Deus manda que nós fizermos. Então isso é importante demais. E quando aqueles homens perceberam que o seu projeto não havia sido próspero, não caíram e não desistiram, eles foram agora tentar outras maneiras, outras formas, outros objetivos. E o que nós aprendemos com isso? Que o adversário das nossas almas, o diabo, o inimigo, ele nunca vai ficar feliz quando você desempenha algo para Deus.
E todas as vezes que você se levanta e se dispõe a fazer algo para o Senhor, o inimigo vai se levantar para se opor, vai se levantar para ser contrário, vai se levantar para tentar desestabilizar o seu projeto. E o que foi que eles fizeram? Eles escreveram uma carta para o rei, e nessa carta cheia de mentiras, cheia de acusações, fazendo ameaças àquele imperador, que o povo seria rebelde contra o imperador, contra o rei. E aquele rei, quando leu essa carta, irmãos, mandou que a obra fosse interrompida, mandou que a obra fosse paralisada. Notemos aqui a ira dos inimigos do povo de Deus. Notemos aí o quanto ele usa de artimanhas. Se de uma vez ele vem e ele não consegue ser vitorioso, ele não consegue sucesso nas suas propostas, ele vai tentar outras vezes. E nós aprendemos com isso que muitas vezes a proposta que o inimigo faz, ela pode ser uma proposta sedutora. Você pode olhar para a proposta que ele traz para você e dizer: não vejo nada de mal nisso. Mas o Senhor, ele exige de nós que nós estejamos sempre ouvindo a voz dele, ouvindo aquilo que ele nos ensina. E se o trabalho é para nós desempenharmos para Deus, nós devemos fazer isso com toda a reverência, com toda a humildade, com todo o carinho, sabendo que Deus está do nosso lado e é Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai fazer isso, irmãos, em nossas vidas. Então, quando você vê aqui que isso gerou esse sentimento de revolta naqueles inimigos do povo de Deus, quando eles viram, irmãos, que o povo de Deus estava prosperando, quando eles viram que as coisas estavam dando certo para o povo de Deus, aí eles começaram a se revoltar e tentar de todas as maneiras impedir. E quais as armas que eles usaram para tentar isso? Quais as armas que muitas vezes o inimigo usa para tentar tirar de nós esse desejo de trabalharmos para Deus? Fazer a obra de Deus, irmãos, construir algo para o Senhor, sempre vai trazer oposição. Sempre o inimigo vai se levantar em contrário, porque ele não vai ficar feliz vendo você trabalhar para Deus. E a primeira coisa que você vai ver aqui, irmãos, é que ele traz confusão. Ele queria se infiltrar no meio do povo, irmãos, para muitas vezes intimidar, para muitas vezes fazer aqueles homens olharem para as adversidades. Eles com certeza chegariam e diziam: está vendo aí o tanto de escombros? Vocês não vão conseguir realizar essa obra. Vocês não vão conseguir de maneira nenhuma realizar esse trabalho. E quantas vezes aquilo que nós estamos desempenhando para Deus, as pessoas se levantam para trazer descrédito, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que a obra é grande demais, para dizer que o projeto que Deus tem para você é imenso e você não tem capacidade para isso. Isso é o que ele diz, isso é o que ele pensa. Mas Deus, quando escolhe você, quando coloca você em um determinado lugar, é porque ele sabe que vai usar você para desempenhar este trabalho. Você vai conseguir porque você vai ser inspirado por Deus, encorajado por Deus, ajudado por Deus. Mas ele não usa somente, irmãos, a confusão. Ele não usa somente de maneira aqui tentando distrair o povo. Ele não vai tentar desestabilizar o povo somente. Ele usa outras formas. Outra coisa que você vê aqui é o desânimo. Ele olha para aquele povo ali e diz assim: está vendo o tamanho da obra que você tem que desempenhar? E ali você vai ver, irmãos, que aqueles carregadores tinham que carregar, às vezes, aquelas pedras muito pesadas, muitos escombros. E quantas vezes, irmãos, nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas e nos esquecemos de olhar para Deus. Uma das coisas mais difíceis de um trabalhador, de alguém que vai fazer uma obra, desempenhar um trabalho, uma construção, seja ela qual for, é o desânimo. Qual é a construção que você está desempenhando? Será que você está construindo uma vida diante de Deus? Construindo uma base sólida para a sua família? Uma vida de intimidade com o Senhor? Isso muitas vezes vai ser atacado pelo adversário, vai ser atacado pelo inimigo das nossas almas, tentando trazer desânimo, tentando fazer você olhar para o tamanho do problema, para o tamanho da adversidade. E quando você dá ouvido ao inimigo, e quando você muitas vezes dá ouvido e olha para o que ele está falando, olha para os problemas, aí a tendência é você se frustrar,
a tendência muitas vezes é que essa obra seja parada. Então você vai ver que ele usa confusão, ele usa o desânimo, escarnecendo daqueles homens. Com certeza todos aqueles samaritanos e aqueles povos que estavam ali à volta ficavam sempre dizendo, escarnecendo: vocês não vão conseguir reconstruir essa cidade, vocês nunca terão esse templo novamente, vocês nunca mais sentirão a glória de Deus como sentiram um dia. E você vai ver, irmãos, que isso é mentira do inimigo, é mentira do adversário, porque Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Eu e você temos projetos de Deus para realizar, independente que o inimigo queira ou não, independente que o adversário se levante contrário ou não, nós vamos realizar este trabalho para o Senhor. E você vai ver, irmãos, que aqueles inimigos espalham entre o povo boatos. Por que espalhar boatos? Para tirar a coragem, para desanimar, para que eles agora tenham um sentimento de inimizade, não tenham mais cooperação um entre o outro. E você vai ver o quanto é prejudicial na vida daqueles que estão trabalhando para Deus ou fazendo uma obra, essa questão dos boatos. E o inimigo semeia esse boato, semeia essas fofocas, essas intrigas, e isso é muito perigoso. E ali faltava, irmãos, repreensão, faltava ânimo, motivação. Por quê? Porque quando alguém chega para dizer que não dá certo, você é escolhido por Deus para dizer que vai dar certo. Quando o inimigo tenta colocar empecilhos, barreiras, para dizer que você não vai conseguir, aí o seu irmão chega com a palavra de ânimo e diz que vai dar certo. É por isso que nós somos um corpo, é por isso que nós fazemos parte de um povo que vai morar no céu. Então, uma das coisas muito interessantes, quando nós estamos desempenhando algo para o Senhor, é não darmos ouvidos àquilo que o inimigo está dizendo, é não escutarmos aquilo que o adversário está falando, colocando uma sementezinha nos corações para fazerem com que as pessoas parem aquilo que estão fazendo para Deus, para tentarem impedir que o projeto de Deus se realize na minha e na sua vida. Porque quando nós não damos ouvidos a esses boatos, nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança, os nossos olhos exclusivamente em Deus, a obra que Ele tem para nós com certeza será próspera. A obra que Ele tem para nós realizarmos com certeza se concretizará. Então aquele inimigo, irmãos, ele tinha por objetivo destruir aquele povo. Da mesma forma o inimigo das nossas almas hoje, ele tem o objetivo de quê? De matar, de roubar, de destruir. O propósito dele é simplesmente acabar com aquilo que nós estamos fazendo para Deus, que nós estamos desempenhando para o Senhor. Mas nós cremos em um Deus que é muito mais forte, em um Deus que é muito mais poderoso. Então você veja, o inimigo manda aquela carta, o rei manda que aquela obra seja paralisada. Talvez tenha faltado, irmãos, no meio daquele povo alguém para dizer: não, vamos recorrer ao Senhor, vamos recorrer a Deus, porque Deus prometeu. Nós não podemos ficar acomodados, nós não podemos ficar parados, nós temos que recorrer àquele que tem todo o poder, nós temos que ir até Deus, porque foi Ele quem prometeu. Mas você vai ver que essa obra, segundo alguns estudiosos, ficou paralisada por 16 anos. Ou seja, com certeza muitos ali estavam vivendo uma vida acomodada, cuidando das suas casas, fazendo as suas coisas, e se esqueceram, irmãos, da obra de Deus. Até que o Senhor levanta o profeta para dizer assim: por que vocês estão trabalhando nas suas casas? E a obra do Senhor? Por que vocês estão fazendo coisas para vocês mesmos e se esqueceram de Deus? Então, da mesma forma, muitos hoje não estão trabalhando para o Senhor, não estão fazendo a obra de Deus, estão acomodados. E é isso que Deus, irmãos, está falando para mim e para você. Nós que temos esse compromisso de trabalhar para o Senhor, de fazer a obra de Deus, devemos valorizar esta chamada que recebemos de Jesus. Devemos valorizar essa chamada que recebemos do Senhor. E nós jamais podemos desmerecer, irmãos, aquilo que fazemos para Deus. Porque nenhum trabalho é pequeno demais. Nenhuma obra que você está desempenhando para o Senhor é infrutífera.
Porque muitos dizem assim, não, o que você está fazendo não tem valor. O que você está fazendo não tem importância. Mas isso, irmãos, é uma mentira do adversário, do inimigo. Tudo o que você realiza para Deus, por mais que as pessoas desmereçam, por mais que aqueles que estão à sua volta digam que não vai dar certo, por mais que o projeto para muitos seja sem valor, você vai vencer. O projeto de Deus na sua vida é grande. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai prosperar. Então você vê, irmãos, o quanto é valioso quando nós trabalhamos e fazemos a vontade de Deus. Então, como nós devemos trabalhar para o Senhor, mesmo em um momento de adversidade? Como nós devemos fazer a obra do Senhor, mesmo em um momento onde tudo parece que não vai dar certo? Aqueles adversários se levantaram, tentando de todas as formas impedirem. Mas você vai ver aqui, continue fazendo a sua parte. Não fuja, não se intimide, tenha coragem, tenha disposição. Ou seja, aquela obra que aqueles homens estavam fazendo para Deus, em um determinado momento o adversário vem e diz, olha aqui, tem que parar. Você não pode continuar fazendo essa obra. Você não pode continuar trabalhando para Deus. Você não pode continuar desempenhando esse projeto para o Senhor. Você não deve dar ouvidos ao que o inimigo está dizendo, ao que o adversário está dizendo. Porque uma das formas do adversário se opõe a Deus, se opõe a você, se opõe à obra que você está realizando para o Senhor, é fazer com que você tenha medo, é fazer com que você fuja do projeto de Deus, é fazer com que você acredite que você não tem valor, que você não sabe, que você não pode. Mas a primeira lição que nós aprendemos aqui é: continue fazendo a obra do Senhor. Fique sempre à disposição, não se intimide com o adversário, não se intimide com as adversidades, não se intimide com a voz do inimigo. Persevere fiel, fique na posição que Deus lhe colocou, lhe chamou. Defenda esse projeto, defenda esse sonho, defenda essa obra que você está realizando para Deus, porque quem chamou você foi o Senhor. Quem escolheu você para desempenhar esse trabalho foi Deus, e Ele é maravilhoso para fazer com que isso se realize na sua vida. Outra coisa que você vai ver aqui, irmãos, para que nós trabalhemos mesmo na oposição, mesmo na adversidade, nós precisamos manter as mãos ocupadas e os olhos abertos. Por quê, irmãos? Porque no momento que eu estou ocioso, sem querer trabalhar para o Senhor, fica mais fácil de eu ser enganado, de eu ser induzido, de eu dar ouvidos a uma voz do adversário ou do inimigo. Quando eu estou com minhas mãos ocupadas, trabalhando para Deus, fazendo aquilo que Deus determinou para mim, é mais fácil eu estar ouvindo a voz do Senhor. Então você vai ver, mantenha os olhos abertos. Isso fala de atenção, isso fala de vigilância. Nós devemos orar, mas nós também devemos vigiar. Nós oramos pedindo a Deus força, coragem, vigor, mas nós também vigiamos para não cair na tentação, para não cairmos ou cedermos aquilo que o adversário vai colocar em nosso caminho, para tentar atrasar a obra, se infiltrar no meio do povo de Deus para tentar desestimular o povo. Mas quando você mantém os seus olhos abertos, mas quando você mantém as suas mãos ocupadas, você percebe quando a voz é de Deus ou não é, quando o convite é de Deus ou não é, quando a proposta vem de Deus ou não vem. Então essa é muito importante, manter a atenção, trabalhar da forma como Deus mandou, seguir o projeto conforme a ordem do arquiteto Deus. Então isso é muito importante para que o projeto de Deus nas nossas vidas não seja frustrado. Então a oposição, irmãos, a obra é muito grande. Vai tentar tirar de você essa intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. Vai tentar fazer com que você desista de fazer esse projeto. Mas Deus é maior. Outra coisa que você vai ver aqui é que a necessidade de mantermos os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Nós precisamos, irmãos, num sinal de emergência. Existia muito isso no antigo Israel. Aqueles homens estavam trabalhando. E quando tinha um perigo, a trombeta tocava.
Qualquer sinal era dado através de uma trombeta. E nós devemos manter, irmãos, os nossos ouvidos atentos à voz do Mestre, sempre de prontidão, sempre para qualquer sinal de emergência, nós ouvirmos a voz de Deus. Porque quando nós estamos, irmãos, trabalhando para Deus, nós precisamos de ter responsabilidade, para que quando Deus nos mande fazer algo, nós estejamos prontos a ouvi-lo, a escutá-lo, a obedecê-lo. Isso só vai acontecer quando nós estivermos com os nossos ouvidos bem abertos. Ouvimos a voz de Deus, ouvimos os conselhos do Senhor, ouvimos aquilo que Ele tem determinado. Quando você está com seu ouvido atento à voz do Mestre, sempre que Ele vai lhe dar um sinal para que você tenha atenção aos perigos, você está sempre pronto a escutar. Mas muitos hoje estão trabalhando, estão fazendo a obra e recebem de Deus um sinal, recebem de Deus um pedido, recebem do Senhor um comando, mas por não estarem com os seus ouvidos atentos à voz do Senhor, não escutam, não ouvem. E isso é muito perigoso, porque todos aqueles que fazem a obra de Deus precisam estar atentos, precisam ouvi-lo atentamente. Sempre que Deus falar, o seu povo, aqueles que estão trabalhando para Ele, desempenhando esta tarefa tão maravilhosa na terra, precisa ouvir a voz de Deus. Então fique perto. É outra lição importante que nós aprendemos com essa obra. Para que a obra de Deus prospere, precisa-se de união. Ficarmos perto uns dos outros, proximidade aqui, para que um anime ao outro, para que um dê força ao outro, para que um ajude ao outro. Então essa proximidade, irmãos, vai trazer muita coisa boa para nós. Não podemos ter aqui complexo de superioridade. Não, eu sou melhor do que você, eu faço mais do que você, eu tenho mais capacidade do que você. E nem pode-se ter o complexo de inferioridade. Eu não sei fazer, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Nós temos que ser irmãos em Cristo para quê? Para nos ajudarmos uns aos outros. Estando próximos, quando um tiver com problemas, o outro ajuda. Quando um tiver em dificuldades, o outro chega para socorrer. Quando a obra de Deus é feita em conjunto, é mais fácil prosperar. Quando a obra de Deus é feita com união, com apoio, com reciprocidade, todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo objetivo, prospera. Graças a Deus, porque Ele nos dá esse sentimento de união. E é uma das coisas que o inimigo tenta, o adversário vai tentar de todas as formas. Este que se opõe ao Senhor, se levanta contra tudo que se chama Deus, é tentar colocar desunião entre os obreiros do Senhor, entre aqueles que fazem a obra de Deus. Ele vai tentar de todas as formas colocar desunião, fazer com que aquelas pessoas não façam a obra de Deus com união. Isso vai gerar muita problemática, muita coisa ruim. Mas nós, quando oramos, quando estamos com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor e ouvimos a sua voz, nós vivemos sempre em união com os nossos irmãos, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, animando uns aos outros, quando necessário, exortando uns aos outros. Para quê? Para que a obra de Deus, que é o nosso objetivo, prospere, para aquilo que nós desempenhamos para o Senhor, vá em frente. E para que isso aconteça, é necessário que nós vivamos unidos em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando nós vemos aqui que nós temos que trabalhar perto uns dos outros, mas algo que também devemos fazer é trabalhar na medida das nossas forças. Por quê? Porque muitos querem fazer mais do que são chamados e outros querem fazer menos do que aquilo que foram chamados. Quando eu trabalho na medida das minhas forças, eu só faço aquilo que está determinado por Deus. Eu só faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E muitas vezes, por não respeitar a promessa de Deus, os propósitos de Deus, o chamado de Deus para a minha vida, aí o cansaço chega.
por não respeitar o período de trabalho, o cansaço chega. Então, por que é necessário, irmãos, trabalhar na medida certa? Por que é necessário ter prudência? Porque se nós formos analisar aqui, existem dois lados. Existem aqueles preguiçosos, espiritualmente falando, que não têm coragem de estudar a Bíblia, que não têm coragem de fazer nada para Deus, que não têm mais coragem de orar, de falar com o Senhor. Estes é aqueles, irmãos, que não têm ânimo e precisa que nós, que estamos próximos, que desempenhamos esse trabalho para Deus, cheguemos com essa palavra de ânimo, de força, de coragem. Precisamos animar para que essas pessoas continuem trabalhando para Deus, desempenhando a sua tarefa, a sua obra. Porque aqueles homens passaram 16 anos, irmãos, sem desempenhar a obra que haviam sido determinados para fazer. Ou seja, eles ficaram acomodados. Agora pensavam em restaurar as suas casas, em cuidar dos seus próprios negócios. Então, vê aqui um sentimento de trabalhar na medida certa, na quantidade certa, na hora certa. Ou seja, sempre que Deus chamar, nós estamos à disposição, com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos fixos em nosso Salvador, ouvindo aquilo que Ele tem para nos dizer. Nós não podemos, de maneira nenhuma, acharmos que não temos valor e não devemos trabalhar para Jesus, porque todo obreiro precisa estar na obra, com a sua mão na obra, com a sua mão no arado. Ninguém que foi chamado por Deus para desempenhar este trabalho pode ficar ocioso, pode ficar simplesmente parado, deitado, sem trabalhar para Deus. Nós fomos chamados e temos uma obra a realizar, uma função a fazer, e é importante desempenharmos isso na medida certa, com prudência, com equilíbrio. O esforço tem que ser na medida certa, fazendo sempre conforme a orientação divina, fazendo sempre conforme Cristo nos recomendou. Então, irmãos, para que nós trabalhemos para Jesus, nós precisamos também ter confiança, sem presunção, mas confiando em Deus, confiando naquele que nos chamou, colocando os olhos em Jesus. Por quê? Porque o adversário, o inimigo, ele tentou de todas as maneiras desqualificar a obra que aquele povo estava fazendo, para que aquele povo perdesse a confiança em Deus. Quantos milagres o Senhor havia realizado? Quantos milagres o Senhor fez na vida daquele povo? Somente o retorno, irmãos, daqueles homens para Jerusalém já era sinal de um grande milagre, de algo extraordinário que Deus estava fazendo. Então, quando nós estamos trabalhando para Deus, uma coisa muito importante que devemos fazer é confiar que foi Ele que nos chamou, é confiar que foi Ele que nos escolheu, é confiar que quem está realizando esta obra somos nós, mas apoiados por Ele, encorajados por Ele, fortalecidos por Ele. Você nunca está sozinho, você nunca vai ser abandonado, porque Deus está sempre lhe ajudando, lhe aconselhando, lhe ensinando, lhe fortalecendo. Então essa, irmãos, é a importância de nós realizarmos este trabalho para Deus com todo carinho, com toda a alegria, com toda a força. E aqui nós vemos que o inimigo vai tentar frustrar o plano, vai tentar impedir o plano, vai tentar impedir o projeto de Deus na sua vida, mas você deve a cada momento renovar as suas forças. Você não pode de maneira nenhuma aceitar a voz do inimigo, aceitar os projetos do inimigo como sendo de Deus. Ele vai tentar confundir você, ele vai tentar lhe desestimular, tirar de você a coragem, o ânimo, o vigor, mas você vai estar trabalhando sempre para Deus. Então veja, você deve defender este projeto que Deus tem na sua vida. Defenda a obra do Senhor, defenda a sua família, defenda os seus sonhos que estão debaixo da proteção divina. Por quê? Porque isso, irmãos, é Deus quem nos prometeu. Não guarde as suas armas, não guarde as suas ferramentas, não deixe que o projeto de Deus na sua vida fique enterrado. Desempenhe esse projeto, desempenhe essa obra. Não aceite a palavra contrária do adversário, não aceite a oposição do inimigo, porque ele virá. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. É certo que toda obra que você vai realizar para Deus,
que toda tarefa que você vai fazer para o Senhor, você enfrentará oposição. Você enfrentará forças contrárias vindas do adversário, porque ele nunca vai ficar satisfeito quando vê você feliz, quando vê você trabalhando para Deus, quando vê você realizando um projeto extraordinário para o Senhor. Ele vai querer lhe derrubar, ele vai querer frustrar você, ele vai querer que você morra. Mas em nome de Jesus ele está derrotado, ele está destruído. Você deve pegar as armas que Deus colocou nas suas mãos, as ferramentas que Deus colocou em suas mãos à sua disposição, os dons que Deus lhe deu para trabalhar para Ele, para fazer a obra dEle, para trabalhar na obra do Senhor, porque isso é maravilhoso. Esqueça a voz do inimigo, esqueça as acusações do inimigo, esqueça as revoltas do inimigo, não olhe para as adversidades, para os problemas, para o adversário. Prossiga olhando para Cristo, coloque os seus olhos no alvo que deve ser Jesus. Coloque o seu alvo naquele que realmente tem poder, aquele que lhe chamou, aquele que lhe escolheu, aquele que lhe capacita para desempenhar esse trabalho tão maravilhoso, tão oportuno. Então não permita de maneira nenhuma que o adversário pare com aquilo que Deus tem na sua vida. Não dê ouvidos à voz do adversário na sua vida. Acredite em Deus, confie em Deus, escolha fazer a obra de Deus, crendo sempre que Deus está no controle, que Deus está no comando, que Deus está inspirando você para isso. Então fique com essa palavra e você veja que é Deus quem nos deu a obra. É Deus que nos deu este projeto, esse sonho. E Ele é muito interessado em que isso se realize. Então nós devemos mostrar confiança em Deus, coragem em Deus, para desempenharmos esse projeto, esse trabalho. Mesmo debaixo de oposição, mesmo debaixo de dificuldades, mesmo enfrentando críticas, mesmo enfrentando muitas vezes coisas que vêm tentar nos impedir, mas fixando os nossos olhos no Senhor, colocando a nossa força em Deus, nós vamos prosseguir, nós vamos conseguir, nós vamos adiante, porque maior é Deus em nossas vidas. Então, não permita de forma nenhuma, não pare de maneira nenhuma, não desista de maneira nenhuma, porque Deus está com você, lhe ajudando, lhe aconselhando, lhe animando. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome santo de Jesus.